Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tira. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cam foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que foi o primeiro a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, que deu origem aos filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os jebuseus, amorreus, gigarzeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e emateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O nome de um deles era Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamava-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sebar, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes foram os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão, foram Zinrã, Jocsã, Medam, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gatã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizom, Ezer e Dizam. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Maliam, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Anás. Anás gerou Dizom. Os filhos de Dizom foram Anrão, Esbã, Itran e Queram. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã, Jaacã. Os filhos de Dizam foram Uz e Aram. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá.
Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzão morreu e Hadade, filho de Bedade, reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Avite e atacou Midian no campo de Moabe. Hadade morreu e Sâmela, de Masreca, reinou em seu lugar. Sâmela morreu e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu e Hadade reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Paú. O nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, neta de Mesabe. E Hadade morreu. Os chefes de Edom foram Timna, Aliá, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes foram os chefes de Edom. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá, gerados com uma cananeia, filha de Suá. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso ele o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Perez e Zerá. Judá teve 5 filhos ao todo. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zerá foram Zincri, Etam, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acã, que trouxe desgraça a Israel por ter violado o anátema. Etam gerou Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nazon, chefe do povo de Judá. Nazon gerou Salmon, e Salmon gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Netanel, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa. O pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com a sua mulher Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Depois que Azuba morreu, Calebe tomou para si Efrata, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele se deitou com ela e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Mas, dessas cidades, Jesur e Aram conquistaram Avot-Jair e Kenate, com seus povoados. Ao todo, 60 localidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, teve Ezur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o primogênito de Esrom, foram Rão, seu primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher que se chamava Atara, que foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur se chamava Abiail. Ela lhe deu Abam e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Izi. O filho de Izi foi Sesam. E o filho de Sesam foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonas. Jeter morreu sem ter filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Esses foram os descendentes de Jerameel. Sesam não teve filhos, mas apenas filhas. Sesam teve um servo egípcio que se chamava Jará. Sesam deu sua filha por mulher a seu servo Jará. Ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. E Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elês. Elês gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai. Sismai gerou Salum.
Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram Messa, seu primogênito, que gerou Zife, e Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorquião, e Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom gerou Bet-zur. Efá, concubina de Calebe, teve Aram, Moza e Gazês, e Aram gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saafe. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Ela também deu à luz Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Criate Jearim. Salma, pai de Belém, e Aref, pai de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai de Criate Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manatitas. E as famílias de Criate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salman foram os habitantes de Belém. Os Netofatitas, os habitantes de Atarote Bet-Joabe, metade dos Manatitas, os Oritas. E as famílias dos escribas, que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses são os queneus, que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. Concluímos o primeiro dia da semana 17 do ano bíblico 2024. E se esse conteúdo tem ajudado você, se inscreve aqui no canal, curta esse episódio, compartilha com mais alguém. Faça essa mensagem chegar muito mais longe. Combinado? E amanhã a gente se vê aqui de novo. Deus abençoe você.